E aí, galerinha do canal Seguem, sou o André Rodrigues. Nós estamos no ambiente EAD, no curso de alarmes monitorados. Este é o módulo 1. Nós estamos no vídeo de número 4 de uma série de 6 vídeos. Neste vídeo, vamos falar sobre características. Algumas das características que nós temos no sistema de alarme são as zonas. E o que são zonas? O conceito. Consideramos zonas de alarme todo o local que, através de um dispositivo, permanecerá protegido de pessoas não autorizadas ou indevidas. A ligação dos sensores com os fios nos bornes das zonas da central de alarme ou expansores deve ser feita com um cabo de 26 AWG no mínimo ou superior. O comprimento máximo desse cabo entre o sensor ou o dispositivo até a central de alarme deve ser de no máximo 100 metros. E a resistência total não deve ultrapassar 10 ohm. Os bornes estão divididos em grupos de 3 terminais, como nós vemos na figura ao lado, sendo que o borne do meio é o comum entre os dois lados da zona. Então nós temos aqui o borne aonde é ligado o sensor. Nós falamos sobre isso nos vídeos anteriores. Então todo sensor ele deve ser ligado a uma zona da central de alarme. Então a gente considera que um sensor protege um determinado ambiente. Então toda central de alarme vai ter este borne aqui para a conexão, aonde o meio nós chamamos de terminal comum. Depois você vai ter o borne da primeira zona e o borne da segunda zona. Nesse caso, você pode reparar que aqui é onde tem a zona 1, entre parênteses nós temos a zona 5. Seria uma característica aqui da central de alarme AMT4010 Smart. Quando você faz a duplicação de zona, você vai conseguir ligar 2 sensores neste mesmo borne. Então você tem 2 sensores em um único borne. Porém, utilizando a programação de duplicação de zona e utilizando adequadamente os resistores na ordem correta, neste borne a central conseguirá identificar 2 zonas distintas. Então, é diferente de você ligar 2 sensores em uma única zona. Então, você vai ter um sensor que ele vai estar identificado na central de alarme como zona 1 e um outro sensor que vai estar identificado como zona 5, utilizando esses resistores. Então, a central vai saber exatamente qual dos 2 sensores que fez o disparo. E assim funciona em todas as centrais que tem este recurso de duplicação de zona. Nós falaremos sobre isso num próximo vídeo, onde entraremos com mais detalhes sobre isso. Então, vamos aos tipos de zonas. Temos primeiro a zona simples. É o método de ligação convencional, ou seja, uma zona de alarme por entrada no borne. Significa isso? Apenas um sensor naquele borne, identificando apenas uma única zona. Então você não está habilitando a zona dupla e funciona de maneira convencional. Inclusive é uma das maneiras mais utilizadas pelos instaladores. Mas ela é muito utilizada pela falta de conhecimento e não porque exatamente é o melhor método para você ligar. Temos a zona dupla. Quando a função de zona dupla é ativada, é possível você duplicar a quantidade de zonas, como nós mencionamos anteriormente.
Então aqui a gente vai falar sobre o método da zona simples. Né? Como a gente falou, método de ligação convencional, um único sensor pela entrada do alarme. Então você tem aqui um sensor, né, um sensor convencional, essa aqui é a placa do sensor onde você conecta os fios, né? Então você tem aqui o fio positivo e o fio negativo, que faz a alimentação do sensor, né? Essa alimentação, na maioria das vezes, ela vem pela própria central de alarme, e aqui é a saída do sensor, onde ele é ligado na entrada dos bornes aqui da central de alarme. Então, você tem um fio saindo para o comum e um outro fio saindo para a entrada da zona da central de alarme. Neste caso, não há polaridade, então tanto faz do outro lado aqui de que maneira vai ser ligado o fio aqui nos bornes. Ele não fará diferença na detecção aí da intrusão no sistema de alarme. Mais uma maneira de fazer a ligação da zona simples. Então você tem a zona simples sem o resistor de final de linha, porém com a detecção de tamper. O tamper é uma chavezinha que você tem dentro do sensor. Neste caso, este sensor aqui conta com essa chave aqui, ó. Então, é um pequeno interruptor. O que significa isso? Se alguém tentar abrir o sensor, se alguém abrir, né, fizer a abertura deste sensor, a central de alarme vai detectar essa abertura mesmo que ela esteja desativada. Então a central de alarme ela não precisa estar ativada para ela reconhecer que alguém tentou abrir, né, que alguém fez a abertura. Então, com isso, você tem uma proteção maior no seu ambiente monitorado. Muitos casos aí de violação da central de alarme acontece exatamente desta maneira. Vamos dar um exemplo aqui de um funcionário de uma empresa que está mal intencionado e ele abre o sensor, fecha um curto ali no cabeamento, então ele vem aqui, fecha um curto nesses dois fios, depois tampa o sensor novamente, a central vai ser ativada sem nenhum tipo de problema e a pessoa vai conseguir entrar, invadir o lugar e simplesmente o sensor não vai acusar ali a movimentação, ele não vai passar, ele acusa, né, a movimentação, mas não transmite isso para a central de alarme, porque alguém mal intencionado veio e fez esse jumper. Então, para que isso não ocorra, você pode utilizar a detecção de tamper. Então, se alguém abrir, o sensor vai avisar a central de alarme. E isso é feito com um resistor de 2K2. O que é muito importante você saber. Você precisa olhar no manual da central de alarme como que é feita a ligação do resistor. E ele deve estar ligado exatamente como é demonstrado no manual. Neste caso, sim, se você inverter aqui a polaridade, esta função pode não funcionar adequadamente. Então pode acontecer dela não funcionar e ele não acusar. Então, de acordo com o diagrama aqui, você precisa sair da zona da central, vir direto para a entrada do tamper deste sensor. Depois você fazer um jumper com um cabo comum, o mesmo cabo que você está usando para o alarme, entre o tamper e a entrada de alarme aqui, né, a saída de alarme. Vai colocar o resistor fazendo um jumper entre os dois. O resistor utilizado tem que ser o de 2K2. E aí sim ele vai sair do sensor e entrar na entrada do borne comum da central. Dependendo do modelo da central, essa ordem pode ser invertida. Por isso a importância de você olhar o manual do modelo da central que você está utilizando. Então isso aqui não é uma regra para todas as centrais de alarme, mesmo que ela for Intelbras. Este modelo de ligação é o que traz mais segurança do que o anterior, onde é simplesmente ligado sem nenhuma detecção de tamper. Então, se houver a tentativa de sabotagem, ele já vai informar a central de alarme, mesmo que ela não esteja acionada, ela não esteja ativada. É importante lembrar que neste modo de ligação, ele não detecta o curto-circuito na fiação. Ou seja,
Se ninguém abrir o sensor e aqui no meio do caminho ele forçar um curto, né, ele fechar um jumper aqui nesses dois cabos, a central não vai detectar isso. Então, a menos que todo o cabeamento esteja dentro de uma tubulação, né, não seria o mais seguro esse método. Então, quando você tem todo um cabeamento aí, que ele está bem protegido, né, não vai conseguir uma pessoa, né, tentar forçar aí um curto-circuito no cabo, então você vai poder utilizar. Caso contrário, recomendamos fazer outro método de ligação. Então você vai ter aqui um método de ligação simples, com um resistor de final de linha e a detecção de curto-circuito na fiação. Lembrando, sempre o resistor deve ser instalado junto ao sensor e não junto da central, porque simplesmente a função não vai funcionar conforme o esperado. Por exemplo, neste caso temos uma ligação de zona simples, ela não é duplicada, e ela tem um resistor de final de linha. O que significa isso? Se alguém, no meio do caminho, cortar o fio que faz a comunicação da central de alarme com o sensor, a central de alarme vai detectar isso e ela vai acusar um disparo, mesmo que a central esteja desativada. E neste caso, além dela saber que foi cortado o cabo, ela sabe que esse cabo foi cortado antes do sensor. Por isso, o resistor deve estar no final da linha. Por isso que ele fala que é um resistor de final de linha. Então ele tem que estar lá juntinho do sensor. Se por um acaso esse sensor ficar instalado junto da central de alarme e ele for cortado depois da central de alarme, a central não vai fazer a detecção desse corte, ou poderá não reconhecer a detecção deste corte. E, além do corte, né, se alguém cortar o cabo, ela vai reconhecer também se alguém tentar fechar um curto-circuito aqui para tentar enganar a central de alarme. Também deve ser utilizado um resistor de 2K2. Neste modo aqui, nós não temos a detecção de tamper. Então, caso você tenha um sensor que tenha o tamper, ele não vai fazer a detecção do tamper, apenas o curto-circuito e o fim de linha. Nessa outra ligação, nós temos uma zona simples com um resistor de final de linha. Ele também vai detectar o tamper e o curto-circuito. Então, como está descrito aqui, esse é o modo mais completo para você ligar numa zona que não está duplicada, numa zona simples. Você percebe que, neste caso, é utilizado dois resistores de 2K2, nos dois modos. Então aqui, se você ativa esse modo, lembrando que isso deve ser configurado na central de alarme. Não adianta colocar o resistor e não configurar a central de alarme. Nós vamos mostrar isso no treinamento prático. Então, fica de olho nos nossos vídeos para você também ver esse treinamento prático. Então, se você não configurar a central para ela fazer essa detecção, de nada vai adiantar os resistores, que a central vai ignorar isso. Então você vê, se você habilitou essa função, mesmo que o seu sensor não tenha a chavezinha de tamper, você vai precisar utilizar os dois resistores. Então ele sai da central, entra na zona, faz o jumper e volta. E aqui está mostrando quando o sensor tem, né, aqui a parte do tamper. Então ele tem aqui a chavezinha, né, o botãozinho, e ele vai fazer a detecção de tamper. Zona dupla sem o resistor de final de linha, então toda a zona dupla ela vai utilizar o resistor. Então essa aqui é a maneira mais simples de se ligar uma zona dupla. Porém, você usa dois resistores diferentes, um resistor de 2K2 e um resistor de 3K9.
Então, nós temos aqui a zona 1 e a zona 5. Você vê que os dois estão ligados no mesmo borne da central. Então, nós chamamos de zona baixa, a zona número 1, e a zona número 5, nesse caso, indicada aqui no borne, é a zona alta. Para a zona baixa, você vai usar o resistor de 2K2, e para a zona alta, você vai utilizar o resistor de 3K9. E essa é a maneira de você fazer a ligação. Você está fazendo aqui uma duplicação em série. Tá? Uma duplicação em série. Lembrando que você sempre vai olhar no manual a maneira em que o fio sai e segue entre os dois sensores e os resistores. Aqui você tem a parte da zona dupla, com a detecção de tamper. Então não vou prolongar muito, que a gente já explicou o funcionamento. No manual você vai ver todos os métodos, né? Então com o sensor tendo a chave de tamper e com o sensor não tendo essa chave de tamper. Você consegue conferir isso tudo no manual da central. Temos a zona dupla com um resistor de final de linha, com a detecção de tamper e com a detecção de curto-circuito na fiação. Então você já repara aqui que ao invés de ter apenas 2 resistores, você tem 3 resistores aqui, fazendo a série até chegar na central de alarme. Então esse aqui é o método mais completo. Esse foi o curso de alarmes monitorados, esse é o módulo 1, é o vídeo de número 4 de uma série de 6 vídeos.